Teremos dois textos. Joel, capítulo 2, versículos 12 e 13, que diz assim: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envie a desgraça. 2 Coríntios capítulo 7, 9 e 10. Agora, porém, me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Podeis assentar, queridos. Irmãos, vocês ouviram o texto lido. Baseado nesse texto, eu quero refletir com vocês sobre este tema, Quaresma, seguindo as pegadas do Senhor, caminhemos para a Páscoa. Esse é o significado da Quaresma. E eu sei, irmãos, que alguns têm dificuldade até de falar o nome, Quaresma, por uma carga de preconceito muito grande que a gente carrega. Mas, para mudar esse nome, a gente teria também que mudar o nome Natal. Não pode ser mais Natal. Pentecostes não pode mais ser Pentecostes. Porque esses termos estão no calendário litúrgico, como está o termo Quaresma. E o que é Quaresma? Do ponto de vista terminológico, a palavra Quaresma significa 40 dias. E se reflete, sobretudo, esse nome é dado, sobretudo, em memória dos 40 dias de jejum e oração passados por Jesus Cristo no deserto. O tempo litúrgico visa auxiliar os cristãos a celebrarem os acontecimentos mais importantes da fé cristã. A igreja cristã segue um calendário dando destaque às principais datas religiosas que ao longo da história do povo de Deus foram celebradas. Todo o calendário litúrgico visa ressaltar a história da salvação. O calendário litúrgico inicia-se com o ciclo do Natal. Por isso, o ano litúrgico não começa junto com o ano civil. Não é 1º de janeiro. O ano litúrgico começa com o ciclo do Natal, onde se celebra o nascimento de Jesus Cristo e a sua manifestação no mundo, o que nós chamamos de Epifania. Epifania é uma palavra oriunda do termo grego epifaneia, transliterada para o latim epifania e depois para o português epifania, que significa aparição, manifestação. É por isso que nós nos referimos à manifestação ou aparição divina, referindo-nos à epifania do Senhor Jesus. Logo após, passa-se a celebrar a morte e ressurreição de Jesus. É a Quaresma e a Páscoa. Segue-se então o ciclo de Pentecostes. Pentecostes, como vocês sabem, é quando celebramos a descida do Espírito Santo e a história da Igreja do Senhor Jesus Cristo neste mundo. Neste ano, por sinal, nós vamos celebrar Pentecostes no 3º domingo de maio.
dia 20 de maio. O termo litúrgico está ligado ao termo grego leiturgia, que significa serviço. A liturgia e seu tempo litúrgico envolve a ação de Deus na história para a salvação do homem, para a salvação da humanidade. E também a sua ação, a ação de Deus, através de nós, seu povo, sua igreja, aqui no mundo. Por isso que nós nos referimos à ordem da adoração como a liturgia do culto. O objetivo é a salvação de todos os pecadores. Com a quarta-feira de cinzas, inicia-se o ciclo pascal. Aliás, ouvi de um ministro religioso a assertiva de que não há pecado algum no carnaval. Que o carnaval é uma manifestação de alegria e que condenam o carnaval os religiosos que são doentes, que curtem a tristeza como ato de adoração. Há aí um equívoco, meus irmãos. Realmente a alegria é de Deus. E o carnaval não seria censurável se fosse realmente uma manifestação de alegria saudável. Saudável. É por isso que dançar não é pecado. Embora eu haja sido excluído porque dancei. Mas dançar não é pecado. É uma manifestação de alegria. E quando a pessoa tem um certo amor pela música, isso ainda é mais forte. O que acontece no carnaval que nos leva a censurá-lo? É que a alegria é aparente, a alegria é tênue, porque ela é motivada pela carnalidade, pela sensualidade. Tanto assim que na quarta-feira de cinzas os foliões estão todos cabisbaixos, todos se arrependendo dos excessos, que são maiores do que os momentos de contenção dessa alegria. E por isso fazem fila para receberem cinzas. Sobre a cinza eu falo depois. Mas então os dois ciclos, Natal e Páscoa, têm uma estrutura semelhante ao Natal, à Páscoa, desculpem. Ambos são antecedidos por períodos de preparação. No Natal nós temos antes o Advento, os domingos do Advento, nos preparando para a celebração do Natal. E aqui temos a Quaresma nos preparando para a celebração da Páscoa. Por isso, Quaresma é um período de oração, de jejum e de autoavaliação, quando os cristãos se preparam para a celebração da ressurreição do Senhor Jesus na Páscoa. E o fundamento desta conduta, deste recolhimento, está em Joel 2, 12 e 13. Agora, porém, aliás, o pastor Carlos já fez a leitura, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. É esse o propósito da Quaresma. O que excede a isso não tem fundamento bíblico. A Quaresma começa na quarta-feira de cinzas
e termina no domingo de Ramos, domingo anterior ao da Páscoa, quando celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Isso a partir do século IV, porque até o século IV da era cristã, mesmo tendo sido implantado o cristianismo, mesmo havendo acontecido um fenômeno inexplicável à razão humana e único, exclusivo na história da humanidade, fenômeno da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mesmo havendo acontecido isso, os cristãos, por uma influência judaica pesadíssima, continuavam celebrando o sábado. Só a partir do século IV passamos a celebrar o domingo como um motivo muito maior, o motivo da ressurreição de Jesus Cristo. Como sabemos, a cada domingo nós nos congregamos para celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Durante, pois, os 40 dias que precedem a Semana Santa e a Páscoa, os cristãos se recolhem em oração e em autoavaliação, meus irmãos, relembrando também os 40 dias passados por Jesus no deserto e os sofrimentos que ele suportou na cruz. Assim como Jesus Cristo se recolheu para se preparar para enfrentar o ápice do seu ministério, a expiação dos nossos pecados na cruz do Calvário. Assim nós devemos também, que somos bem menores do que Cristo, precisamos também nos recolher para nos preparar para a celebração desse evento. Eu dou ênfase à autoavaliação, porque não é o pastor, não é a igreja que deve examinar cada um. Examine-se o homem a si mesmo. O reverendo não está aqui para perdoar seus pecados. O reverendo também tem os seus. Estamos aqui para juntos confessar os nossos pecados e receber de Deus o cumprimento da sua promessa. Deus não é homem para mentir. E a palavra de Deus disse: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, o perdão é incontestável. O perdão é induvidoso se nós, com o coração penitente, se rasgarmos o nosso coração diante de Deus, usando a linguagem de Joel, confessando a Ele os nossos pecados, entristecidos pelas nossas mazelas. Eu nunca vi alguém chegar para o outro e dizer: me perdoe, viu, eu lhe ofendi, mas me perdoe. Eu sempre testemunho pessoas que pedem perdão, quebrantadas, arrependidas, sofridas. Durante mais de 20 anos, exerci jurisdição e nas audiências de conciliação, que eu tive a oportunidade de presidir para homologá-las, sempre vi pessoas se reconciliando com outras, pedindo perdão, algumas até em lágrimas. A temática em todos esses domingos da Quaresma gira em torno da obra de Jesus Cristo. Domingo que vem, nós estaremos falando sobre a transfiguração. E vamos acompanhar Jesus até chegarmos ao domingo da Páscoa, da sua ressurreição. A Quaresma, meus irmãos, é bênção de Deus sobre sua igreja. Quando nós nos permitimos a oportunidade de iniciar mais um período de reflexão e de preparo espiritual para a celebração da paixão. Convém lembrar à igreja cristã, em especial a igreja episcopal carismática, que o calendário litúrgico apenas
auxilia pedagogicamente, ou seja, conduz-nos ao centro, ao verdadeiro depósito da fé. Jesus fala sobre o verdadeiro depósito da fé, lá em Mateus 6:21, quando ele diz: pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. As palavras do capítulo 6 do Evangelho de Jesus Cristo, narrado pelo apóstolo Mateus, apresenta toda a religiosidade hipócrita do homem comum. Uma religiosidade amparada no cumprimento de leis e tradições religiosas. Nesse sentido, meus amados, o calendário litúrgico não é e nem pode ser apenas uma observância religiosa. Seu objetivo é o de nos conduzir verdadeiramente ao ensino do Senhor Jesus Cristo. O calendário litúrgico só faz sentido e só é observado pela Igreja Episcopal Carismática por conduzir os filhos de Deus ao verdadeiro depósito da fé. Disse Jesus, vou repetir, pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. O coração desse pronunciamento do Mestre denota o centro da nossa vida física e espiritual. As riquezas, por sua vez, são a expressão de tudo aquilo que é precioso ao ser humano. E aqui eu lhe pergunto, Igreja do Senhor Jesus Cristo, o que é precioso em sua vida? O que é precioso em sua vida física e espiritual? Não há possibilidade de uma dicotomia, de um divórcio entre a vida física e a vida espiritual para aquele que está em Jesus Cristo. O que é precioso para você? O que é precioso para você, Manuel Augusto? Constantemente se é tentado a viver a aparência. Para muitos, a Quaresma deixou de ser um período de reflexão em torno da caminhada de Jesus rumo à cruz, para ser um período de mera formalidade religiosa. Deixou de ser um período religioso, um período onde se é convidado ao arrependimento, e passou a ser um período carregado de legalismo, cheio de regras a serem observadas. Lembre-se, se caso alguém usa o período da Quaresma para cumprir supostos deveres religiosos, a esses, Jesus diz lá em Mateus 6,16, já receberam a sua recompensa. Cada um age de acordo com a sua consciência. Se você acha que deve jejuar, jejue. Mas jejue primeiro. Ensine primeiro a sua língua a jejuar. Da maledicência. Ensine o seu coração a jejuar do ódio, do ressentimento. Não há, de nossa parte, qualquer propósito de transformar a vida daquele que tem consciência do que está fazendo e que está fazendo para a honra e glória do Senhor. Assim, aqueles que supostamente desejam aproveitar a Quaresma para cumprir deveres religiosos estão apenas enchendo a sua bola. Mas absolutamente nada receberão além de possíveis elogios.
O exercício religioso, meus amados, a vida religiosa, não é de maneira alguma um meio para aparecer ou para exibir-se como um ser piedoso. A religiosidade não visa apresentar-se ao mundo como alguém que na verdade não é. A verdadeira religiosidade apresenta aquilo que de fato se é, ou seja, um pecador, o qual, sem Jesus, estará irremediavelmente perdido. A Quaresma mostra o nosso pecado, mostra, aviventa a nossa natureza pecaminosa, a começar pelas palavras de Mateus, que nos diz que apenas nos gabamos de ser algo, mas que na verdade nada, absolutamente nada somos. A Quaresma é um convite para que o pecador arrependido saiba que sua maior riqueza não está nas coisas deste mundo ou nas suas supostas realizações religiosas. O pecador deve agarrar-se firmemente em Jesus, porque Jesus é o verdadeiro tesouro. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus é a nossa justiça. Ele oferece e dá o perdão. A fé em Jesus é a verdadeira religiosidade. A igreja ajuda. A convivência com os irmãos da fé acende o fogo da fé e da esperança cristã. Mas o fundamental é fé, porque sem fé nós não agradaremos a Deus. E é para Jesus que o calendário litúrgico conduz os filhos de Deus. A Quaresma faz olhar para Jesus e depositar nele toda absoluta confiança e dependência. De maneira alguma, meus irmãos, a Quaresma pode ser um período de hipocrisia e de religiosidade aparente. Disse Jesus: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6:33. O pecador encontra a justiça de Deus em Jesus Cristo. Jesus oferece e efetivamente dá o perdão. Jesus, a riqueza por excelência, está disponível a todos nós, pecadores. Ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 10, verso 10. Sabe, meus irmãos, entre esses perdidos eu me encontrava. Entre os perdidos, muitos ainda se encontram. Deus, em seu Filho, Jesus Cristo, veio buscar a todos. Sei pela palavra de Deus que nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe, como declara o salmista no capítulo 51, verso 5. E a palavra de Deus é contundente. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Era carente dessa glória, mas pela graça de Deus eu fui resgatado. Eu sei que você também pode fazer essa declaração. Deus me resgatou em seu Filho Jesus Cristo.
Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça. Antes, tenha vida eterna. João 3,16. Contudo, mesmo sendo bênção, a quaresma pode se constituir também em maldição. Isso quando o pecador cai na tentação de olhar para as suas ações, para a sua religiosidade hipócrita e dar-se por satisfeito, envolvido nesse equívoco de que por si só pode cometer atos que redundem na sua justificação diante de Deus. Em Romanos 3, versos 20 a 26, o apóstolo diz que nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para que ele, Deus, seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Nós gostamos muito de nos justificar pela comparação com outras pessoas piores do que nós. A questão, contudo, meus irmãos, é que a única justificativa plausível para alguém ser aceito por Deus é ser tão puro, tão santo e tão justo quanto o único homem perfeito que a história da humanidade já conheceu, chamado Jesus de Nazaré. Assim como acontece com o perdão, que deve ser concedido, que deve partir daquele que foi ofendido, a justificação também não pode partir de nós, mas de Deus. Quando você crê em Cristo Jesus, mas não é crer intelectualmente, é crer com toda a alma, com todas as forças da sua vida, com as suas entranhas, a ponto de você o eleger como seu paradigma, de você o aceitar como Senhor e Salvador de sua vida. Você não é apenas perdoado, mas é justificado. Ou seja, você é considerado justo aos olhos de Deus, que passa a enxergá-lo através do que Cristo representa para ele. A justificação não muda o fato de você ser um pecador e nem diminui a gravidade do seu pecado. Ela altera a opinião de Deus a seu respeito, que passa de ímpio para justificado aos olhos do Pai. Sabe o que significa isso? No perdão, Deus diz ao pecador: pode ir, você não me deve mais nada. Perdão é isso, pode ir, você não me deve mais nada. E a justificação? Na justificação ele disse: pode vir morar comigo, você se tornou idôneo. Lembre-se, a quaresma é bênção, pois é um período em que o pecador é convidado a depositar sua confiança em Jesus, aquele que provou seu amor por nós. Pelo fato de haver Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, na linguagem de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, verso 8. Na verdade, amados, o culto na igreja, com todos os seus simbolismos e ritos, devem sempre apontar para a realidade que está no coração.
Como, por exemplo, o costume que havia se colocar cinzas sobre a cabeça em sinal de arrependimento, algo que surgiu no Antigo Testamento, em Neemias 9, versos 1 e 2, que diz assim: o povo de Israel se reuniu para jejuar, a fim de mostrar a sua tristeza pelos seus pecados. Em sinal de tristeza, vestiram roupas feitas de pano grosseiro e puseram cinza na cabeça. Então se levantaram e começaram a confessar os pecados que ele e os seus antepassados haviam cometido. Acontece, meus irmãos, que isso ficou apenas no ritual, na liturgia. As pessoas colocavam cinzas sobre a cabeça, mas não se arrependiam. Jejuavam e até rasgavam a roupa, mas tudo era apenas um teatro. O jejum e o rasgar da roupa também eram símbolos extremos e radicais para demonstrar arrependimento. Criam que só o colocar as cinzas eram suficientes para o arrependimento. Não era colocar as cinzas porque se arrependeram, mas colocavam as cinzas e com isso entendiam que haviam adquirido o perdão. Não foi com cinzas que o Senhor Jesus apagou a nossa culpa, mas com o seu sangue precioso na cruz do Calvário. É aquilo que o salmista Davi, no Salmo 51, na oração que fez ao Pai, disse: o que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Lava-me não com cinza, mas com teu precioso sangue vertido na cruz do Calvário em meu lugar. Durante a Quaresma, vemos que o caminho para a cruz, a verdadeira Páscoa, é através da morte, para então nos apropriarmos da vida que vem depois dela. Na Quaresma, irmãos, somos lembrados que devemos morrer com Cristo, para que com Ele vivamos. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 31, todos os dias enfrento a morte, e afirmo isso, irmãos, porquanto sois meu orgulho em Cristo Jesus, nosso Senhor. E em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A lição que a Quaresma nos passa é que ao morrermos a cada dia, passamos a viver. A morte para o pecado traz vida com Jesus. Cada liturgia da Quaresma tenta nos desligar das coisas que nos dão certa segurança nessa vida, como os nossos bens, a nossa família, a nossa casa, os nossos projetos e mesmo as nossas vidas. Desde o início da Quaresma, somos lembrados que somos pó, e ao pó voltaremos. Gênesis 3:19. Esse desligamento das coisas desse mundo nos leva a depender somente de Cristo Jesus. O caminho proposto na Quaresma é o que nos leva à ressurreição de Jesus Cristo, que está à nossa frente, nos atraindo para o arrependimento. Arrependimento que nos leva à cruz e ao túmulo. Lugar este que não devemos temer, pois já morremos em Cristo Jesus no batismo, recebendo agora a vida nova, aperfeiçoada a cada dia pelo relacionamento com Deus,
coisa que a Quaresma pretende intensificar, nos fazendo ir além, diretamente para a Páscoa de Jesus. Paulo, escrevendo a Coríntios, 2 Epístola 7, versos 9 e 10, agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Que nesse propósito, meus amados, sejamos ricamente abençoados por Deus. E enquanto nos quedamos voltados para a nossa própria realidade, que possamos nos arrepender dos nossos pecados e iniciar ou reiniciar a nossa caminhada quaresmal, seguindo as pegadas do Senhor, caminhando para a Páscoa. Há um hino que nós cantamos e que diz assim: preciso de ti, preciso do teu perdão, quebranta o meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede, como terra seca, assim é a minha alma, eu preciso de ti. Diante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Você pode cantar isso? Se você está disposto a cantar isto, você está no exercício da Quaresma. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Você reconhece isso? Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões. Preciso de ti. Isso, meus amados, é Quaresma. Que Deus nos abençoe. Amém?